Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Intercâmbio. A gente vai hoje para um destino que não é muito comum por aqui, para o nosso vizinho aqui do lado da América do Sul, para a Argentina. É legal até a gente trazer essa experiência de hoje, porque ajuda, né, o pessoal a ver que intercâmbio não é só na América do Norte, na Europa, né, para onde vai a maioria das pessoas, tem oportunidades aqui bem bacanas mais perto também. E quem está aproveitando uma dessas oportunidades, estou dizendo está aproveitando porque ela está falando com a gente, está gravando essa entrevista direto de lá, é a Gabriela Buffon. Ela é estudante do curso de Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, é aluna do Centro de Artes, Design e Moda, o CEARTE, aqui em Florianópolis, e nesse momento ela está em Buenos Aires, onde ela está morando temporariamente para fazer um intercâmbio na Universidade de San Martín. Gabriela, antes de tudo, muito obrigado por ter topado conversar com a gente e compartilhar a tua experiência. Eu que agradeço o convite. Acho legal a iniciativa e o espaço que a gente tem também para conversar sobre essas coisas. Legal. Vamos lá, vamos falar então da tua experiência. Primeiro, Gabriela, eu quero te perguntar se você é do tipo de estudante que sempre quis fazer intercâmbio ou foi uma coisa que de repente apareceu essa vontade. Como é que você decidiu fazer intercâmbio? Não sei exatamente se é uma coisa que sempre existiu uma vontade, mas não acho que tenha entrado na graduação já com isso na cabeça, assim, né? Mas a partir do momento que eu entrei, mas tem uma questão específica de que eu entrei durante a pandemia e tem algumas coisas que naquele momento estavam um pouco nebulosas, mas que a partir do momento que foram chegando, assim, os avisos dos editais, que eram lançados pelo SEART, eu comecei a acompanhar e tentar me inscrever, né? E aí, no caso, infelizmente não acabei conseguindo a bolsa que é oferecida pelo centro, né? Mas justamente também por ter um período antes de já ter um pouco essa ideia na cabeça, junto da minha família, eu consegui, assim, me organizar para ir pela modalidade livre, né? Que não tenho a ajuda de custo da UDESC, que sei que não é uma coisa que é possível para todo mundo, mas que felizmente consegui fazer e valeu totalmente a pena, assim, é, ter me organizado para isso, assim, né? Legal, só para a gente deixar claro o que a Gabriela está falando, né? Talvez algumas pessoas não saibam, a UDESC tem alguns programas de intercâmbio para os seus alunos, né? Um deles, que é o mais que os alunos mais procuram, é o PROME, é o Programa de Uhum. Mobilidade Estudantil Internacional, que todo semestre distribui uma certa quantidade de bolsas, né? Os alunos se inscrevem no edital, tem um processo seletivo ali, que é basicamente pelo desempenho acadêmico, e aí os alunos selecionados recebem uma bolsa, recebem passagem e Uhum. recebem uma ajuda de custo durante o intercâmbio. E tem um outro programa que é a Mobilidade Livre, que é esse que a Gabriela está, por esse programa que a Gabriela está fazendo o intercâmbio, que você não tem essa bolsa, né, não tem essa ajuda de custo, não tem o pagamento de passagem, tem apenas o convênio que facilita lá você estudar na universidade, quando a universidade é paga, que eu acredito que não é o caso de San Martín, né, não, depois você pode, né, a San Martín é uma universidade gratuita também, mas em muitos casos, quando a universidade é paga, o aluno que vai pelo convênio da UDESC também não precisa pagar. Então, a Gabriela está pelo programa de mobilidade livre. E, Gabriela, por que a Argentina? Algum motivo especial? Não sei, assim, enfim, acho que também tive a oportunidade, assim, durante a vida de aprender idiomas, assim, né? Então, já tive aula de inglês e tenho um certo domínio do idioma, mas sempre gostei também de aprender outras línguas. Então, tentei começar a estudar, né? É, Aí eu fiz um semestre de francês, aí desisti porque é um pouco difícil, assim, não estava conseguindo Uhum. manejar muito bem. Mas sempre gostei de espanhol e comecei a fazer aula de espanhol, assim que eu entrei na graduação e fiz por um programa de extensão que tem na UFSC, que não me lembro exatamente o nome, mas que ele é Uhum. fácil de achar ali pelo departamento de línguas da UFSC, que tem Uhum. cursos de diferentes línguas por um preço bastante acessível, assim, né? E que acho que é importante também que as pessoas conheçam os programas, que tem muitas universidades que oferecem programas ou gratuitos através dos PETs, né?
ou, enfim, cursos de extensão, ou com algum custo mais acessível. E aí comecei a estudar espanhol, e também pelo gosto, assim, né, de aprender uma nova língua, assim. E aí, quando estava procurando intercâmbio, eu fui para países hispanohablantes, assim, né? É, e porque também não me era muito atrativo pensar um país europeu, assim, ou tipo, ou sei lá, norte-americano, alguma coisa assim. Uhum. É, e aí comecei a pensar um recorte mais na América Latina mesmo, e também acho que tem um elemento cultural, assim, mas depois acabei chegando a algumas opções que tinha na minha cabeça, ou era o Chile ou a Argentina, que acho que me pareciam mais atrativos. E acho que me pareciam mais atrativos também por eu trabalhar mais com a fotografia, assim, e aí de conhecer enfim, de conhecer artistas desses lugares e gostar bastante desse trabalho, mas também por ter um trabalho mais voltado para fotos em manifestações, assim, né? Daí não tinha nenhum interesse assim, de, não sei, me meter em nenhuma, em algum espaço assim que tivesse algum tipo de, não sei, é, não estava na minha cabeça no sentido de ir para um país que tivesse num momento meio conflitivo, assim, no sentido de estar com um clima político mais difícil, mas entre as duas opções, a que pareceu mais acessível, inclusive economicamente, foi a Argentina, né? É, e coincidentemente tem uma tradição de manifestações assim que é bem interessante, assim, e que me interessava também conhecer mais a fundo isso e de perto. É, e nesse sentido acabou sendo a minha escolha, assim, né? Eu tenho mais tá uma coisa mais voltada assim para o meu interesse na fotografia, que é o que eu vim estudar aqui, né? Tô fazendo é, fiz o intercâmbio em fotografia na Universidade Nacional de São Martim. E não, enfim, agora não sei se foi melhor a Entendi. gente falar. Não, tá tudo certo. Não, é interessante você falar isso porque, pô, como é que eu vou escolher o destino do intercâmbio, né? Tem vários critérios que as Uhum, pessoas podem usar, tem várias coisas que você deve levar em consideração, né? Até questão sim, econômica, se tem países que são mais caros de você viver um tempo lá, tem países que são mais baratos. Eu acho que a Argentina não é o caso de país barato hoje em dia, né? agora não, desde que eu Agora não, cheguei, né? inclusive, piorou muito. Mas um critério também é esse, né? Qual é o ambiente, qual é a universidade que vai contribuir mais com a minha formação, né? Eu acho que você apostou bastante Sim, nisso. Para fazer fotografias desse tipo, né, que você citou de manifestação pública, me parece que América Latina, em especial Argentina e Chile, tem bastante material, né, para você sim. trabalhar com isso, né? E você disse que fez um curso de idioma aqui na outra universidade pública aqui em Florianópolis, a UFSC, Uhum. que tem um programa ali que oferece cursos de vários idiomas mais baratos aí para a comunidade. E aí, com esse curso, você conseguiu comprovar a proficiência, que você deve ter tido essa necessidade, né? Ou não? Sim, Para estudar, você teve que comprovar a proficiência em espanhol. sim. E no caso não era nem. Eu acho que depende assim do lugar que tu vá. Acho Uhum. que tem países que cobram para tu entrar, que tu tenha essa comprovação. Aqui não foi o caso, mas a universidade cobrava, também no sentido de, tipo, pouco tempo de mobilidade e para tu aprender um idioma um pouco do zero, nesse período é um pouco difícil, Uhum. assim. Inclusive A conheci universidade, você pessoas. disse, na própria UDESC ali, quando você escreveu, você teve que apresentar algum Eu não lembro comprovante de se foi docência? a Uhum, UDESC ou se foi somente a universidade que estava me uhum. recebendo, mas a universidade que estava me recebendo pede. Pediu. Uhum, E no caso também, eu consegui fazer um exame de proficiência através da UFSC também, que tem um exame que eles oferecem alguns exames de proficiência que são um pouco mais simples, e a depender do lugar não vai aceitar, mas acho que muitos aceitam e que é muito mais em conta. Então também acho que é importante buscar esses recursos assim para essas questões, assim, desde a aprendizagem até a comprovação do idioma, acho que tem espaços com muito mais, que são muito mais acessíveis da gente conseguir do que, não sei, com uhum. esses exames que, não, Sim, não costumam sei, ser para o inglês. caros, né? Esses mais, Sim, mais famosos costumam ser caros, né? Então a San Martín aceitou esse certificado que você teve da prova da sim, UFSC ali sem problema, né? Não, isso é legal. sim. E você já tinha feito intercâmbio no exterior ou essa é a primeira experiência?
Não, é a primeira experiência. Inclusive, nunca tinha também viajado para o exterior e acho que foi uma série de primeiras experiências juntas, assim, Uhum. E como é que foi que a tua chegada aí em Buenos Aires e tal, assim, primeira vez então sozinha assim para outro país, apesar de não ser um país distante, enfim, mas conta um pouquinho como é que foi assim os primeiros dias, o começo aí da tua experiência. acho que foi é um pouco distinto, assim, também, tu entender como lidar, assim, com a dinâmica de outro lugar. Acho que um bom indicativo e que também acho que foi uma das questões que me ajudaram a escolher, no fim, a vir para a Argentina, é, além dos elementos que eu coloquei, da questão de ter um curso de fotografia que era meu interesse, também que tem pessoas que eu conhecia que se mudaram para cá, né? Enfim, Buenos Aires é um grande polo de brasileiros que vão estudar medicina, e também tinha algumas conhecidas que eu acho que facilitou. Eu acho que é sempre um bom indicativo escolher um lugar que tem alguém que você possa ter um contato, assim, né? Porque teve várias situações que eu tive que lidar que eu nunca tinha tido contato, assim, né? Desde questões de, enfim, um departamento temporariamente, o fato de que a Argentina tem esse processo de dolarização muito forte, eu ter que ir no exterior lidar com o pagamento de coisas de uma maneira totalmente distinta, assim, é, e que ter pessoas que eu conheci que já moravam aqui e tinham passado por essas coisas, foi bem importante, assim, né? Então, assim, no começo foi um pouco desafiador também, porque acho que tem toda uma cultura que é bastante distinta, mas eu sinto que aqui as pessoas são bem solistas, assim, para ajudar. São extremamente abertos e se você pedir ajuda para qualquer pessoa, as pessoas se dispõem a tentar te ajudar da melhor maneira possível, né? É, mas acho que é como também se mudar para qualquer outra, também o sentido de se mudar para qualquer outro lugar do Brasil, assim, o caos da mudança, de encontrar um lugar para ficar, de conhecer as pessoas, de entender enfim, como habitar a cidade de alguma maneira, onde ir, onde não ir. É, e que foi um pouco um choque também no começo a questão da linguagem, mesmo sabendo falar, né? E tendo o nível necessário não sei, de proficiência que eles cobram, é sempre um pouco um susto, assim, né? Mas que depois as coisas também foram acalmando, assim, as coisas foram assentando, e sinto que eu consegui me adaptar, assim, com tranquilidade. Acho que tem isso que tu falou que talvez seja um lugar pouco visado, assim, mas eu acho que Buenos Aires é uma cidade muito boa para se viver, assim, não sei a longo prazo, estou aqui há não tanto tempo, mas que ela é uma cidade muito receptiva, assim, então Uhum. eu acho que foi uma boa escolha, assim. Não, isso que você falou é legal. É sempre legal se você tem, né? Se você vai para um lugar que tem alguém lá que você conhece, que tem algum ponto de apoio, isso é uma coisa que torna a experiência mais tranquila, né? Você se sente mais seguro e tal, né? Mas mesmo que você vá para um lugar onde você não conhece ninguém, é bom você conversar, né, com alguém que já morou lá ou alguém que já foi fazer Sim, intercâmbio mesmo, de preferência, que sempre tem dicas assim importantes, né? Sempre ajuda muito. E é isso que a gente procura fazer aqui no podcast, de certa maneira. A gente conversa com vocês que estão fazendo intercâmbio, ou já fizeram, para compartilhar isso com mais pessoas, né? É a ideia de você conversar com um colega, só que ampliando isso aqui no podcast. Você começou a falar, Gabriela, de morar em Buenos Aires, né? Eu queria que você conversasse um pouco mais. Você estava falando que no começo, né, teve a questão de adaptação, né, que é normal. Agora que você já está há uns meses aí, dá uma ideia para a gente de como é que é morar aí na cidade, como é que é a tua experiência? É, não sei, eu acho que Buenos Aires tem uma dinâmica muito distinta de Florianópolis, que é o principal campus da UDESC ali, e que é o que eu estudo. De ser uma cidade bem cosmopolita, tem muita coisa a se fazer todo o tempo, tem gente de todas as partes do mundo, e que, enfim, acho que a Argentina nesse momento está vivendo um momento político bastante difícil, né? Mas que apesar disso, não tive muito contato de conhecer tantos outros lugares da Argentina, né? Mas Buenos Aires eu tive uma boa experiência para viver aqui, assim, né? Acho que é muito mais fácil acessar cultura de maneira geral, é muito mais fácil conseguir se deslocar na cidade. Tem um transporte público que, apesar de estar sendo bastante precarizado, ele tem bastante qualidade comparado com, sei lá, que a gente tem em Florianópolis. É,
e que acho que tem a questão da vida cultural realmente me chama muito mais atenção, assim, no sentido de que tem uma estrutura totalmente diferente, né? Mas também que, não sei, conseguir fazer coisas que eu não pensei que em Florianópolis as coisas não são tão tranquilas, tão fáceis de acessar, assim. É, deixa eu pensar um pouco. Até por ser uma cidade bem maior, né, quer dizer, uma cidade mais Sim, ou menos o porte de São Paulo, né, então acaba sim. tendo mais oportunidades e tal, né. E você tem, você está gostando então de morar em Buenos Aires? É um lugar legal, assim, para você passar um tempo fazendo intercâmbio? Sim, é uma cidade muito interessante, assim, acho que tem bastante coisa que me chama a atenção, até não sei, da própria organização da cidade, uma cidade que é bastante bem planejada, que tem, eh, não vai ter, não sei, a mesma estrutura que Florianópolis, no sentido de acesso à natureza, por exemplo, assim, é uma cidade bem mais nesse É bem mais aspecto, urbana, né, bem assim. mais urbana, mas que tem também uma dimensão de pensar a cidade também com lazer, né? Tem muitos parques, tem muito espaço para tu passar o tempo com uma certa qualidade, assim, né? Apesar de, enfim, apesar desse aspecto mais urbano. É, mas que também, não sei, eu acho que realmente a questão da cultura me chamou muita atenção, né? Até por cursar artes visuais e tal, e de às vezes você vai para outras cidades é a coisa que mais me chama a atenção, né? Ah, vou para São Paulo, vou para Curitiba, vou visitar qualquer cidade, é a primeira coisa que eu vou pensar. Da possibilidade de, não sei, poder entrar no museu e ser gratuito, de ter acesso a cinemas de rua, ou gratuitamente, ou por um preço muito mais acessível, de ter programações acontecendo o tempo todo e ter isso, perceber isso como está entremeado na vida cotidiana das pessoas, assim, não é uma coisa que, sei lá, que as pessoas que moram aqui vão, é, às vezes, estar pensando As pessoas vivem, né, a cultura da cidade também, né. É nesse sentido. uma cidade que respira muito cultura, né, tem literatura, artes visuais, né, cinema, tem muita coisa rolando, assim, em Sim, Buenos Aires sempre, né. sim. Você sempre tem opções, né, para sair, isso é muito bacana, né. E é legal que você está colocando que tem coisas também de graça, né, porque como a gente colocou, Uhum. para os brasileiros, né, o custo de vida hoje na Argentina não tá fácil, assim, né, por causa da diferença de câmbio, mas tem também essas opções de lazer, assim, de graça, né, que você tem acesso por aí, né. Sim, eu acho que uma coisa também que me chama a atenção da cidade e das próprias pessoas, assim, né, de que eles são muito conscientes, assim, né, das coisas que estão acontecendo e acho que tem esse clima, assim, nesse sentido, assim, de que as coisas não estão fáceis, assim, né, já tiveram momentos de maior estabilidade, não que todas as coisas estavam perfeitas, né, mas, tipo, outros momentos de maior estabilidade política e econômica, e acho que tem uma diferenciação que para mim é importante no sentido também de ter relação com o que eu estou fazendo aqui, assim, eh, dessa identificação, assim, que você cria com as pessoas, né, que estão sempre falando sobre o que está acontecendo, sempre discutindo, sempre estão sempre dispostas, assim, também a conversar sobre a situação, e acho que é uma cidade calorosa, assim, no sentido também de são muito solícitos, mas também são muito conscientes das coisas que estão acontecendo e dispostos a envolver as pessoas também nessas questões. Então isso também é uma coisa que me chama a atenção em relação à cidade, sabe? Legal. Gabriela, vamos falar um pouco da universidade em si, da San Martín. Uhum. Conta pra gente como é que foi, a tua chegada na universidade lá, você teve algum tipo de recepção, como é que foi, como é que você foi recebida lá na San Martín? Então, acho que muito bem, assim. Acho que tem uma coisa também que quando o pessoal pensa em estudar aqui, pensam sempre na UBA, assim, e que eu acho que é super válido. Que é Buenos É, Aires, né? Universidade de sim, Buenos Aires. Uhum. e que acho que eu teria escolhido, assim, se eu não tivesse visto a oferta desse curso de fotografia, né? Que daí queria algo mais específico nesse sentido. Mas que é uma universidade um pouco mais nova, o curso ele existe há pouco tempo, mas que tem uma estrutura muito boa. E acho que tem a Secretaria de Internacionalização, eu sinto que eles trabalharam com muito cuidado, assim, de dar bastante atenção a quem estava chegando e ter uma preocupação, tanto que, não sei, ao longo do semestre eu continuei fazendo a pesquisa da iniciação científica e
consegui buscar o pessoal da secretaria, eles me ajudaram para tentar adaptar a pesquisa ali. Mas desde a recepção sempre teve alguns encontros e eles tiveram uma dinâmica de apadrinhamento, entre aspas, assim, que acho Com que é alunos importante. locais dando suporte para quem chega, né? Sim, isso eu sei que não funciona sempre, assim, teve várias pessoas que relataram que Uhum. às vezes acabaram com um aluno que às vezes não conseguiu dar muito apoio ou não conseguiu dar muita resposta para as questões, mas eu pessoalmente, quem foi, entre Teu aspas, buddy minha ali, madrinha, uhum, foi uma estudante que funcionou. é a Denise, e me ajudou Uhum. imensamente, e não só, tipo, em questões práticas, mas quando eu recém tinha chegado, me levou para sair, para tomar um café, me ajudou a entender um pouco mais de como funcionavam as coisas na cidade, como lidar com a questão dos mercados, do transporte, coisas da vida cotidiana, mas também é, outras questões, assim, de criar uma amizade mesmo. Então, para mim foi muito importante isso, que daí vem esse trabalho tanto da própria universidade, mas também desses alunos que ficam com essa responsabilidade, que no meu caso foi muito bom e bastante essencial, assim, ter essa pessoa. O intercâmbio é uma experiência, assim, que é um momento de você, ter autonomia, né, se virar e tal, mas tem sempre também esses pontos de apoio aí, né, pra gente, não se sentir, assim, tão perdido, né, isso aí, normalmente as universidades dão algum tipo de suporte, assim, para quem está chegando, né, é importante a gente contar isso. E me diz uma coisa, os seus colegas lá na universidade, eu não sei se a San Martín ela é muito internacionalizada, assim, em termos de alunos, você convivia mais com o pessoal, com os argentinos mesmo, ou tinha gente de outros países, como é que era a tua turma lá? Então, de pronto a gente conheceu muitas pessoas que estavam fazendo intercâmbio na universidade, que eram muitos, assim, acho que eram 40, 50 pessoas que estavam fazendo, e não é uma universidade tão grande, então eu achei que era, enfim, que acho que tem uma busca e uma procura é, de ter as pessoas fazendo esse intercâmbio. Mas acho que com o tempo eu acabei convivendo mais com os argentinos de modo geral, ou algum outro intercambista que eu tinha mais próximo. Acabei conhecendo, acabei caindo, acabei caindo um pouco na maldição dos brasileiros na Argentina, que é sempre estar com os brasileiros, e que tinha uma amiga muito próxima, porque morava a uma quadra daqui, que era brasileira também, mas que, para além dela, em grande maioria foram argentinos, assim. No começo é um pouco difícil, porque acho que tem isso do. Acho Do que eles idioma? são. Não, não, acho que tem uma questão de que os argentinos eles são muito solistas, tu pede uma ajuda, todos vão se dispor a ajudar, mas eles são um pouco difíceis, assim, de tu firmar amizades Uhum. no primeiro momento. Acho que mais dos portenhos, né, do pessoal da capital, mas que com o tempo eu consegui desenvolver muito mais vínculos e contatos com as pessoas daqui, que acho que com pessoas de outros lugares, assim. Uhum. Legal. E você ficou satisfeita com a universidade em si, com o ensino que você teve lá, as aulas, assim, atendeu a tua expectativa? Dá uma ideia, assim, de como é que é estudar lá. Então, eu não sei se todo mundo vai ter essa mesma experiência que eu, assim, né? Mas eu, no primeiro momento, eu fiquei um pouco, porque acho que não tinha entendido muito bem essa informação, mas que as matérias elas não eram oferecidas a todos os semestres, né? Apesar de ter disponibilizarem no site as matérias, tipo as grades cheias, assim, Uhum, sem ter uma indicação de quando elas eram oferecidas. E aí eu me inscrevi nas matérias, e quando eu cheguei, que me foi colocado que não estava disponibilizada as matérias que eu tinha escolhido, nenhuma das que eu tinha escolhido. É, e tem, acho que daí já uma dica que quando for fazer inscrição, quando for, enfim, passar por escolher esse a processo, grade, aham, tem essa indicação de que a gente procure a Secretaria de Internacionalização da UDESC e tal, mas às vezes é bom mandar um e-mail para o departamento que você quer, que você está dando uma uhum, olhada para ver sobre a oferta. Porque no fim, as do meu. As do meu curso, elas eram oferecidas a cada 2 anos. Então, nenhuma uhum, das que eu queria estavam sendo oferecidas. Eles têm ali pelo menos, e que eu não sei se vai ser em todas as universidades, mas eles tinham uma flexibilidade, assim, de tipo, porque eu me inscrevi com a UDESC e depois eu tenho que me inscrever com eles, e aí eu estou inscrita, eles têm a grade que eu quero. Mas no uhum, fim, se as matérias não estão sendo oferecidas, eles de qualquer jeito vão te mandar as matérias daquele semestre e você tem que escolher de novo.
E aí eles tinham uma flexibilidade de eu ir falar com os professores, ver se eles aceitavam que eu fizesse outras matérias, porque no fim eles acabaram me oferecendo uma oferta de, sei lá, 2, 3 matérias por semestre, assim, que eu poderia fazer entre aspas. E no fim eu fui buscando, fui olhando as grades dos cursos do Centro de Artes ali, e acabei indo, nas primeiras semanas foi um pouco um caos, assim, as primeiras semanas de aula, Uhum. porque eu fui em um monte de matéria para ver que ia ser, o que ia acontecer e tal, e foi bem cansativo, assim, eu confesso, mas eles foram muito abertos de eu escolher outras matérias, de eu ir conversar com o professor deixar, se o professor deixar eles me inscreverem na matéria, inclusive eu fiz uma matéria que eu nem poderia fazer, que nem vai ser contabilizado, assim, que eu não poderia validar, mas que o professor permitiu e que, enfim, eu pude fazer. E aí, no fim, eu fiz 3 matérias que eles indicam até, e fazer entre 2 a 3 matérias, nunca fazer, sei lá, 5 matérias, porque é extremamente cansativo, assim, nunca peguem Uhum. tantas matérias, porque A senão você carga não. horária das disciplinas costuma ser mais pesada, no teu caso, é isso? Nem tanto, eram 4 horas de aula também, assim, né? Mas tipo, pensando no deslocamento na própria cidade, que tudo é meio longe, que são disciplinas que estão em espanhol, tudo isso, assim, eu voltava para casa Uhum. exausta, assim, né? E Mas aí, no fim, consegui. no final você conseguiu uma grade de disciplinas assim que te satisfez, assim. Sim, consegui matérias muito, muito boas, muito interessantes e com professores muito bons, assim, Uhum. é, que eu não esperava. Tipo, claro, ali nas artes visuais é um pouco isso, né? Tu tem aula com um artista que é reconhecido nacionalmente e tal, e a gente vai para outro lugar e acho que não vai ser assim, mas é assim também, né? Eram fotógrafos muito importantes, muito reconhecidos e eu estava tendo aula com eles, assim, né? E eu não sabia até o momento, sei lá, que depois de 2, 3 semanas de aula alguém me falava. Então também é uma experiência interessante isso, assim, né? De tu ter essa abertura para essa flexibilidade para tu encontrar o que tu quer. Uhum. E no fim deu tudo muito certo, assim, fiquei extremamente feliz com as matérias que eu fiz. É, assim, nada a reclamar. Legal. Não, você acabou dando uma dica super importante aqui, né? Porque a gente sempre recomenda que depois que você escolhe a universidade, você entre lá no site, veja todas as informações, né? Normalmente tem ali, até em relação à proficiência, qual é o certificado que eles aceitam e tal. E tem também, às vezes, as opções de disciplina, mas a experiência da Gabriela está mostrando, quer dizer, manda um e-mail também para o departamento para ver se aquelas disciplinas estão sendo oferecidas, quem é o professor, né? Pesquisa Sim, ali o currículo do professor, que é para você conseguir montar uma grade ali que atinja assim, atenda os teus objetivos, né? Bem, legal essa tua dica, então. Ô, Gabriela, a gente está indo já para o final da conversa. Eu queria que antes de a gente encerrar, você já falou algumas coisas aqui durante o nosso papo, mas eu queria que você tentasse resumir assim um pouco como é que foi essa experiência aí de intercâmbio que você está terminando o semestre, né? Eu acredito que já tenha terminado, talvez as aulas aí. falta Quase, pouco. falta pouco. Então, agora que você tá indo mais para o final desse período, desse semestre aí, né? Já tem alguma experiência para contar. O que você acha que essa experiência proporcionou para você? Assim, o que você acha que você vai trazer de volta na bagagem assim desse intercâmbio? É, então, assim, acho que no começo foi muito difícil, assim, resolver as coisas e adaptar. É um período de adaptação que ele é difícil, porque quando tu vê, tu termina de se adaptar, você já tá indo embora, mas eu acho que essa coisa do intercâmbio, da mobilidade se eu pudesse avisar as pessoas, é que não pensem, tipo, ele como uma maneira quase corporativista, assim, como uma coisa para ter no currículo que eu fui para tal lugar é mais um checklist, assim. Eu sempre tive vontade de conhecer algum outro lugar, mas acho que os parâmetros que eu usei para escolher, no final se comprovaram, tipo, como melhores, assim, né? Sei lá, podia ter ido para a UBA, que é a mais reconhecida, mas daí vi que tem um curso mais específico que atendia mais meu interesse. Podia ter escolhido outros países, mas no fim, tipo, vi um país que vai ter uma relação mais direta com o que está acontecendo agora, com o que eu uso no meu trabalho. Daí, no fim, pude tirar um monte de foto de manifestação, pude visitar arquivos públicos com fotos de manifestações, de protestos daqui, e tudo isso eu vou voltar e vou começar a fazer meu TCC e sinto que eu tenho agora todo o material que eu precisava, assim, que eu não tinha antes de vir. Então, pensar bem como isso vai te apoiar para além de ter um checklist no seu currículo, assim, para tu conseguir,
de fato, aproveitar a oportunidade de uma maneira justa, porque senão eu sinto que as coisas perdem um pouco o sentido, sabe? Acho que também A dá um pouco experiência de mais chance. intercâmbio ela é muito rica, né? É uma coisa que tem muito potencial, você tem que buscar aproveitar isso, né? Bom, já que Sim, eu vou lá, total. eu vou, né? Vou para outro país e tal, vamos tentar tirar o máximo que eu conseguir daí, né? Com esses cuidados que você falou também, né? Pô, não vai também se Sim, sobrecarregar de matéria, porque aí você acaba não conseguindo curtir aí, não conseguindo aproveitar tanto, né? Eu acho que você sim, fez aí tomou umas boas decisões aí durante a tua estadia e mostrando também, como a gente falou no início, que tem opções aqui na América do Sul, né, gente? sim, Não é só na Europa, América do Norte, né? Tem gente que acha, não, intercâmbio só vale a pena se eu for para os Estados Unidos, se eu for para a França, e sim, tem coisas bem bacanas aqui do lado. A UDESC tem convênio com a Argentina, universidades no Uruguai, no Chile, Peru, tem opções aí que vale a pena dar uma olhada, como a Gabriela fez. E sim. Gabriela, então, bem legal a conversa aqui que a gente teve com você. Eu quero lembrar para os nossos ouvintes aí que, além dessa entrevista que a gente acabou de fazer com a Gabriela, a gente tem várias experiências ali no feed do podcast. Entra lá no Spotify ou no aplicativo aí da sua preferência. A gente está em vários deles, está no Apple Podcast, Amazon Music, enfim. E a gente tem um feed ali com mais de 100, mais de 110 entrevistas com estudantes que foram para vários lugares, para vários países. Dá uma olhada lá que, se não é a sua opção ir para um país como a Argentina, tem várias outras ali que podem te interessar também. Entra lá no nosso site, então, que é o udesc.br/ESAG/intercâmbio podcast, que lá tem todos os links para você ouvir em todas as plataformas, inclusive no YouTube, né? A gente tem no YouTube uma playlist de áudio e uma de vídeo que a gente tem a íntegra das entrevistas. E segue a gente também no Instagram, a gente está no @intercâmbio podcast. Lá a gente divulga os novos episódios que a gente vai publicando e também tem várias outras informações sobre intercâmbio que pode interessar para você. No link da bio do Instagram e também no site tem ainda um mapa do intercâmbio, que é um mapa interativo onde você encontra todas as universidades que têm convênio com a UDESC em mais de 30 países e também todos os links dos episódios do podcast Intercâmbio para você ouvir. Gabriela, mais uma vez eu quero te agradecer muito aqui por ter compartilhado a tua experiência. De nada, eu que agradeço o espaço e o convite. É isso aí então, pessoal.